Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é e como funciona a Bolsa de Valores. Então eu vou te explicar de uma maneira bem simples e bem direta. E a primeira curiosidade é: você sabe por que o urso e o touro são os animais que representam, né, o símbolo da Bolsa de Valores é o touro e o urso? Essa representatividade toda se dá por conta da maneira como esses animais eles atacam, né, a vítima, né? O touro, quando ele ataca com o chifre, né, com a cabeça, ele joga a vítima para cima. Então, com o chifre ele taca para cima. E isso representa o mercado comprador. Em contrapartida, porém não menos forte, tem o urso, que ele pressiona contra o solo, né? Então ele cabeceia para sufocar a vítima contra o chão. Então esse movimento, né, para baixo, isso representa a força vendedora, que é o que impulsiona o preço do ativo para baixo. Por isso que esses dois animais, eles foram os eleitos ali para a representatividade da Bolsa de Valores, o touro e o urso. E por causa dessa curiosidade, eu já mereço a sua inscrição aqui no canal, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e hoje eu quero te explicar um pouquinho de como funciona e o que é a Bolsa de Valores. Deixa aqui para mim nos comentários o que você já ouviu referente à Bolsa de Valores, né? Desde as coisas mais inusitadas até as mais mirabolantes, engraçadas. Então, sem mais delongas, o que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é uma espécie de um varejo, um mercado mesmo, que abrange diversas formas de negociações. Então, por isso que quando a gente fala sobre Bolsa de Valores, né, e assuntos afins, a gente fala que é um mercado financeiro, porque é como se fosse de fato um mercado mesmo. Então, quando uma empresa, né, ali o empresário, ele quer captar recursos, ele quer, né, dinheiro, seja para reinvestir, seja para aumentar, rentabilizar o seu negócio, ele abre capital na Bolsa de Valores. E o que é isso? Ele pega parte da sua empresa ali, vamos supor 20% da sua empresa, e ele faz, né, esse IPO. O que é o IPO? Essa sigla significa? Significa abertura na Bolsa de Valores, né? Ele vai colocar um pouquinho, um pedacinho da sua empresa, né, particular, ele vai disponibilizar para ser negociada, ou seja, para ser vendida ali dentro desse mercado financeiro. Esse processo todo, ele é tão bem estruturado que ele demora um certo tempo para ser finalizado e passa por uma série de etapas, tá? Até chegar no resultado final, que é de fato o IPO, que é quando lança, vamos dizer assim, quando lança essa empresa para ser negociada, né? Quando eu compro parte dessa empresa, quando eu compro uma ação, né, dessa empresa, eu me torno acionista, ou seja, um pequenino sócio, vamos dizer assim. Esse processo todo, ele é sistematicamente regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, tá? E por que se chama Bolsa de Valores? Porque ela negocia vários segmentos de ativos, não somente ações. Então, negocia ações, fundos imobiliários, commodities, contratos, títulos públicos e vários outros. Por isso que tem esse nome. Inclusive, os fundos imobiliários, que a gente fala bastante aqui no canal, eles são negociados na Bolsa de Valores. E a partir do momento que você compra uma cota do fundo imobiliário, aí você não é um acionista, você é um cotista. Essas negociações, elas acontecem para rentabilizar os caixas, né? Então, por isso que a gente fala que a Bolsa de Valores, ela é uma das maiores potências no quesito giro de capital do mundo todo. Tudo isso vai fazendo com que a economia, né, de cada país, ela vai girando, porque vai tendo negociações. Então, tem empresário investindo, tem acionista comprando e tudo isso vai movimentando, né, o caixa do mundo todo. Existem várias bolsas de valores, tá, gente? Tem bolsa de valor no mundo todo. A maior bolsa de valor, né, ela fica em Nova York, que é a NYSE, e tem a Nasdaq também, e elas ficam na Wall Street, que a Wall Street, para quem nunca ouviu falar, é uma rua ali, né, de Nova York, em Manhattan, que ela fica, é o maior complexo do mundo, né, no quesito ali de negociações financeiras, do mercado financeiro propriamente dito. É uma rua com mais ou menos 8 quarteirões, então é ali que fica, né, essa bolsa NYSE, que é a maior bolsa de valores do mundo. Entre a NYSE e a Nasdaq, tem ali as principais empresas, né, as empresas mais potentes, dentre elas a Apple, a Amazon, McDonald's, Disney, Google, Coca-Cola. Então são empresas muito potentes. Mas não é só em Nova York que tem bolsa de valores não, tá, gente? Em Tóquio, Xangai, na China, Hong Kong,
Amsterdã, Reino Unido, Canadá, vários outros lugares do mundo todo. E claro, a Bolsa Brasileira, né, que atualmente ela é intitulada a B3, e mesmo ela não ranqueando ali, não tá nos primeiros patamares dos rankings de maior bolsa ali do mundo, a gente tem sim que ter o nosso olhar e valorizar a nossa Bolsa de Valores, porque ela cresceu e melhorou muito desde quando ela foi fundada, tá? Que, se eu não me engano, foi lá em 1845, 43, uma coisa assim. Ela já passou por várias etapas, ela já passou inclusive pelo nome de BMF e Bovespa, recentemente, não tem muito tempo, que ela passou a ser intitulada como B3, que significa Brasil, Bolsa e Balcão, que é a união de todo esse processo. E a nossa Bolsa brasileira, ela já evoluiu tanto, porque antigamente, gente, para vocês terem uma noção, o pregão era ali na garganta mesmo, que eles até falavam, colocavam na pedra, quando a ordem estava ali para ser executada, e era tudo mesmo na garganta, gritando aquela loucura toda. Hoje é tudo sistematizado, é tudo via eletrônico e melhorou não só nessa parte sistêmica, né, de operar, como principalmente na acessibilidade. Então a maioria das pessoas hoje consegue sim ter acesso à Bolsa de Valores, mesmo sendo um investidor pequeno. E o termômetro que mede, pessoal, a Bolsa de Valores, ele se chama Ibov. Então, o que é o Ibov? Ele é um compilado, né, a média das principais ações que estão na Bolsa de Valores. Ele faz ali a média do dia, de como que foram essas negociações do dia, né? Então, esse termômetro se chama Ibov. Por isso que a gente ouve ali nos noticiários, né? Hoje o Ibov fechou em 3% positivo. Hoje teve uma queda, o Ibov, de 4% negativo. Então, por isso, porque ele faz esse compilado das principais ações negociadas na Bolsa de Valores, e aí ele faz a média, né? Se subiu ou se caiu no dia. Já aquelas barrinhas, né, que geralmente são vermelho e verde, que ficam oscilando ali, uma hora sobe, outra hora desce, aquelas barrinhas, elas indicam a oscilação do preço do ativo, tá? Quando elas sobem, obviamente, o preço está acima, quando elas começam a cair, obviamente, o preço teve a sua queda. E o investidor que utiliza da análise gráfica, né, ou seja, ele olha os gráficos para estar fazendo as suas operações, ele entende muito bem aquilo, né? Existe todo um aparato em volta daquilo, então assim, vários indicadores que vão auxiliar na tomada de decisão. Não é simplesmente um achômetro, a pessoa acha que vai subir ou ela acha que vai cair, então ela compra ou ela vende. Existe toda uma técnica, todo um estudo por trás disso que faz com que a pessoa tenha ali a sua tomada de decisão. Essas barrinhas, elas têm o nome de candles, né, que traduzindo para o português significa velas. E a próxima curiosidade é: quem determina se o preço sobe ou desce? Quem determina se o valor do ativo vai subir ou vai cair é quem está operando, ou seja, nós que estamos ali na outra parte. O que faz toda essa movimentação se chama especulação de mercado. O que movimenta o mercado no curto e no curtíssimo prazo é a expectativa. O mercado, ele sempre precifica, por exemplo, as notícias que saem. Geralmente ele precifica antes do fato realmente acontecer. Então, por exemplo, sei lá, uma notícia na política que vai ter, por exemplo, a taxação dos dividendos, que é uma coisa que vira e mexe e está em pauta. Então isso pode jogar o preço para baixo. E não significa necessariamente que às vezes que aquela notícia que saiu, que jogou o preço para cima ou para baixo, de fato se conclua, mas o mercado, ele sempre precifica antes, na especulação. Então o que faz o preço subir somos nós, quem investe, os investidores. Porém, existe aí uma ressalva. Eu, por exemplo, não devo fazer nem cosquinha no gráfico, porque eu opero pequeno, gente. Sou muito pequena, uma investidora minúscula em vista de tudo isso, né? O que faz, geralmente, aquelas velas grandes, né, que jogam o preço para cima com força ou para baixo, é quem opera pesado. E quem opera pesado são os grandes bancos, né, os bancões, as instituições financeiras, os grandes empresários que operam bilhões, né, gente? Então, esses são os tubarões grandes. A gente é sardinha, então não faz nem cosquinha, né? Pelo menos eu, tá, gente? Não sei qual que é o seu montante de investimento e de operações, mas o meu geralmente opera inclusive no fracionário, que não chega nem download padrão, então não faz nem cosquinha, tá? E falando em valores, né, para operar, a próxima curiosidade é: precisa ter muito dinheiro para operar na Bolsa de Valores? E a resposta é não, gente. Hoje em dia, né, existe a possibilidade de a gente operar inclusive no fracionário.
Geralmente são negociadas no lote padrão, que a gente fala, que é o lote cheio, que são 100 ações daquela determinada empresa. Porém, se eu não tenho o valor para comprar o lote cheio, eu consigo comprar a partir de uma cota. E para eu fazer isso, basta com que eu coloque a letra F na frente do código. A gente vê, inclusive, que existem ações muito baratas, empresas, inclusive, centenárias, por exemplo, a Klabin, que ela tem ali o seu preço hoje custando na faixa de 3 e pouquinho. Então, é super acessível. Diferente do que a gente pensava algum tempo atrás, poderia, né, investir na bolsa de valores quem tinha muito dinheiro. Isso é um mito. Quem pode operar na bolsa de valores? Qualquer pessoa que tenha acima, né, de 18 anos e que tenha um cadastro feito em uma corretora de valores, tá? Uma das dúvidas bem frequentes é se a pessoa tem restrição do nome, ela consegue operar. E isso não tem nenhuma objeção, ela pode operar normalmente. O que vai determinar se ela vai conseguir operar ou não é se ela conseguiu abrir, né, a conta na corretora. E isso daí já é um outro patamar que não tem nada a ver com a bolsa de valores em si. Então, uma vez que a pessoa conseguiu passar pelo processo de abertura, que eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando inclusive na prática como que faz, né, para abrir a conta em uma corretora. Se a pessoa conseguir fazer a abertura de contas, ela consegue tranquilamente operar. Quais as principais modalidades, né, operacionais da bolsa de valores? Como eu já falei para vocês, né, a bolsa de valores, então, ela é um shopping de negociações. Dá para fazer milhares de tipos de negociações. Quando a gente faz alguma negociação, isso se chama um trade. E existem várias formas de trade, tá? Existe o day trade, que ele é muito conhecido e muito famoso por ele conseguir um ganho rápido. Porém, ele é o mais arriscado por justamente essa questão dessa agilidade, né, na hora de operar. O que acontece? Para eu operar no day trade, eu preciso de ativos com maior volatilidade. E da mesma forma que o lucro vem rápido, o prejuízo também vem. Então, existem muitas pessoas, principalmente na internet, que infelizmente, né, vende isso como uma fonte de ganho rápido e fácil. E acontece que a maioria das pessoas perdem dinheiro nessa modalidade de operação, de trade, justamente por falta de conhecimento e pela ganância de querer rápido, de querer o ganho rápido, e não é bem assim que funciona. Dá para ganhar sim dinheiro com day trade, eu quero fazer inclusive um vídeo falando só sobre isso, porém é uma técnica muito minuciosa que precisa de uma habilidade muito grande, justamente por conta dessa volatilidade do mercado. E o que é o day trade propriamente dito? Ela é uma operação que ela começa e termina no mesmo dia, então eu compro e vendo o ativo no mesmo dia. A operação ela tem que ser encerrada no mesmo dia. No segundo momento do trade, a gente tem o swing trade, que é quando eu durmo posicionada com o ativo. É isso mesmo. Eu compro hoje, por exemplo, para vender amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, mais tardar. Isso se chama swing trade. Esse processo todo, ele é um pouco mais tranquilo do que o day trade, e ele faz com que a pessoa ela tenha ali uma certa segurança maior, porque aí ela consegue escolher o ativo com mais precisão, ela não precisa necessariamente vender, desfazer dele no mesmo dia, tá? Então esse processo, esse modo de operar se chama swing trade. E existe ainda um terceiro tipo de trade que se chama o buy and hold. E esse buy and hold é basicamente o que a gente está fazendo aqui e a proposta desse canal, que são os investimentos, que é aquele tipo de investimento, aquele tipo de operação que a gente fala para o longo prazo ou para o longuíssimo prazo, que é quando eu acredito numa empresa e eu realmente vou investir. Quando eu compro um ativo já pensando em me desfazer dele, isso se chama especulação. Quando eu compro um ativo acreditando que aquela empresa ela tem um potencial de ganho ou que ela vai conseguir me rentabilizar através dos dividendos, isso se chama investimento. Então existe essa diferença entre especular e investir. A empresa, quando eu invisto, quando eu escolho uma determinada empresa, eu não vou ficar preocupada se ela vai cair ou se ela vai subir, porque isso de fato vai acontecer. Isso é uma oscilação normal do mercado. Inclusive, eu vou aproveitar dos momentos de queda para aportar mais. Então, buy and hold é o investimento. É o que basicamente hoje em dia eu faço. Já fiz day trade, já fiz swing trade. Atualmente eu só invisto. Quando dá ainda. Então são essas três principais modalidades de trade: o day trade, swing trade e buy and hold. Bolsa de valores é cassino ou jogo de apostas?
E não, gente, não é para isso que a bolsa foi criada, ou pelo menos não deveria ser. Porém, o que a gente vê ali é que muita gente acaba vendendo sonhos, vendendo essas ideias de que vem dinheiro fácil, de que a pessoa vai ganhar fácil, principalmente com o day trade. E a realidade não é bem isso, né? Não é difícil investir na bolsa de valores. Porém, é importante que pelo menos você dê uma esmiuçada, conheça um pouquinho, né? O aplicativo da corretora, o home broker, né? Que é o lugar que fica essa boleta para você preencher. Então, assim, precisa do mínimo de conhecimento. Se você não quer operar essas outras modalidades, não quer viver disso, viver estudando os gráficos, não precisa. Para você investir, não precisa de nada disso. Para você investir, basta que você escolha o seu ativo que você quer, então, né, aportar naquela empresa, e você vai lá e faz a compra. Você não precisa diariamente estar olhando o gráfico, estudando sobre a empresa, não diariamente. Claro que é importante que uma vez ali por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, você ouça, né, estude um pouquinho dos relatórios, né, bem gerais daquilo que você investiu para estar por dentro, se a empresa não perdeu os fundamentos, se não saiu nenhum fato relevante. Isso é importante, mas você não precisa viver focado em relação àquilo. Deu para entender um pouquinho dessa diferença? Então existem técnicas, né, que a gente chama de setups, que a pessoa, né, que está ali operando do outro lado, ela vai utilizar de tudo isso para sua tomada de decisões. Não é da cabeça, ela não está apostando naquele ativo, entende? Uma outra curiosidade muito legal que eu sempre escuto é assim, ó, para um ganhar, o outro tem que perder. E eu, gente, vou falar aqui a minha opinião pessoal. Eu acredito que não. Parece que a gente meio que afunila, né, a uma coisa muito pequena, essa potencialidade da bolsa de valores e as suas operações. Então, para que um tem que ganhar, o outro tem que perder, isso dá uma coisa meio de escassez e rivalidade, e não é bem assim que funciona. Como eu falei para vocês, é um shopping, né, de tipo de negociações. Inclusive, tem jeito de eu vender um ativo sem ter. Esse tipo de operação, por exemplo, se chama operação a descoberto. Eu vendo sem ter. Então, por exemplo, se eu entrei vendida numa operação que a gente fala, eu vendi um ativo sem ter. Se eu vendi e a ação cair, eu ganho. Ué, mas geralmente quem vende não perde? Não, por isso que eu tô te falando, existem várias modalidades de tipo de operação. Eu posso alugar as minhas ações e ganhar. Tem mercado de opções, dividendo sintético, tem muita coisa que envolve tudo isso. E não necessariamente uma outra pessoa vai estar perdendo para que eu ganhe, entendeu? Só que tem muita gente que não entende tudo isso, não sabe, desconhece essas possibilidades. Uma outra coisa, uma outra observação que eu acho bem relevante, quando eu invisto num fundo imobiliário que paga, né, os dividendos mensais, por exemplo, tô colocando só como exemplo, tá, gente? Quando eu invisto no fundo imobiliário, ali no mês da frente eu já recebo o dividendo dele. Eu não recebi de nenhum outro investidor. Ninguém precisou perder aquele dividendo para eu ganhar. Quem me pagou aquele dividendo foi o fundo imobiliário. Foi o lucro, né, dos aluguéis daqueles inquilinos que pagou para o fundo, e o fundo repassou para os cotistas. E como eu era cotista, eu recebi. Então percebe que ninguém precisou perder para que eu ganhasse? A bolsa de valores cobra taxas? E sim, gente, depende do que você vai operar, a modalidade que você vai investir, que você vai operar, né? A maioria dos ativos sim tem a sua cobrança. Geralmente as ações elas cobram emolumentos, taxa de liquidação. Mas assim, gente, é tudo muito baixo. São valores bem irrisórios. Você não precisa ficar preocupada que, nossa, vai custar 10, 20, 30 reais. Claro que isso vai depender do montante que você opera. Mas quando você fizer ali a sua operação, existe um documento que se chama nota de corretagem. Esse documento ele é emitido pela sua corretora no dia seguinte após a negociação. E ali tá tudo discriminadinho, quanto que foi de taxa de liquidação pela bolsa de valores, os emolumentos, geralmente é poucos centavos, é bem baratinho. Eu sei quem comprou o ativo que eu vendi? Não, gente. Como eu falei para vocês, é um sistema 100% digital, né? 100% eletrônico. Eu não conheço, não faço ideia de quem tá ali na outra ponta, né? Que vendeu o ativo que eu comprei ou que comprou o ativo que eu vendi. É 100% sigiloso. É possível perder dinheiro na bolsa de valores? E sim, gente. Como eu falei para vocês, por exemplo, o day trade
É uma modalidade bastante arriscada que dá sim para ter bons rendimentos. Conheço pessoas, né, que vivem do day trade e tá super bem. Porém, é uma modalidade mais arriscada, então dá sim para perder dinheiro. Além de perder dinheiro com alguma modalidade, dá para você perder dinheiro se você tiver alavancado, né? E isso você solicita com a corretora de valores, que é basicamente solicitar um calção, né, ou um empréstimo para fazer determinada operação. Essa operação pode dar errado, pode não dar bom, e aí você fica assim com um saldo negativo com a corretora, tá? Então, por isso que eu sugiro, né, você que está começando agora a investir, não solicitar margem, não solicitar nenhum desses recursos, né, que a corretora oferece. Você investir o seu capital ali e o máximo que acontecer é com a oscilação natural do mercado. Por exemplo, você comprou um ativo que hoje custava 10, na semana que vem ele vai estar custando 8. Então, ele teve ali essa queda normal de mercado. Mas, como o intuito é que a gente não fique girando, né, comprando, vendendo, nosso intuito é investir para o longo prazo, não tem problema ele ter essa oscilação. Uma hora vai estar mais barato do que a gente pagou e tudo bem. Porém, claro, né, gente, que se começar a cair muito, perder ali os fundamentos e você ter ali dentro do seu gerenciamento de risco, falar, não, isso aqui tá inviável, não acredito mais nessa empresa, eu vou me desfazer, eu vou realizar esse prejuízo, mesmo que pequeno, para que não se torne um prejuízo muito maior. Aí você pode sim estar perdendo dinheiro. Eu gosto de ser muito sincera e explicar para as pessoas que investir na bolsa de valores é perfeitamente possível para qualquer pessoa, sem ter nenhum nível de conhecimento, porém, é importante estudar um pouquinho como que funciona essa sistemática toda, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu não achei lá atrás nenhum vídeo que explicasse essas curiosidades e eu achei importante trazer para vocês essas principais curiosidades, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e beijos, até o próximo.